saber a nossa história real, Sim, né? Do que rolou, na verdade, né? sim. Então, não é totalmente culpa nossa, mas também a gente tem que se questionar mais, né? Por exemplo, é, com certeza todo mundo que já passou ou passa pela Liberdade fala, um bairro japonês, né? Oriental. E não é, né? Um bairro de origem negra, né? Então tem uma Uhum, história muito grande lá por trás e sim. infelizmente a gente é obrigado a ouvir e sofrer esse processo de apagamento que acaba escondendo muitos pontos importantes ali da história e principalmente do povo que é mais identificado com a gente, né? É que fez acontecer o que é hoje, né? Que É, ali ajudaram, tem um tijolo ali, algo costumo foi dizer que foi feito. eles que construíram, né? Sim, tipo isso, mano. Aí Exatamente. construíram, aí meio que apagaram a história deles, aí chega outra pessoa, fala, não, eu Quem que. leva o nome só é o engenheiro. Aí vai O passando o cara fez tempo, aí na ninguém hora. mais lembra dos caras que botou o tijolo lá e Exatamente, a né? história cai, os royalties, né? A glória Exatamente. cai pra outra pessoa, né? São muito ali, nunca vou falar da história de Luiz Gama, né, do engenheiro Tebas, né, Uhum. que ajudou nessas construções. Então é E, muito legal a gente se perguntar mesmo. ô Maurício, te perguntar, qual história, assim, ali do centro, ali, que você mais gosta, assim, que você mais se identifica, assim? Cara, a que eu mais curti mesmo é um pouco dessa história aí da Revolução de 32, né, da história do Tibiriçá, né, do índio Tibiriçá. É muito famoso, que todo mundo ouviu falar, a estrada de Tibiriçá e tal, né? Mas pouca gente sabe que Tibiriçá virou até um apelido de zoeira depois entre os indígenas, né? Dizendo que os índios traidores eram os Tibiriçá. Né? Então, se fosse chamado de Tibiriçá numa tribo indígena, que queria dizer que você era o traidor, né? Que ele foi dos irmãos, né, da tribo de São Paulo, da aldeia de São Paulo, foi o que, não, fala traidor também, não sei se pode caber muito forte, mas foi o que abriu as portas para os portugueses, né, e aí um português se Ah, casou com a filha dele, e aí quando foi ver já tinha portugueses ali na aldeia dele, né, e na época era meio que uma divisão entre ele e mais dois irmãos, né, que é o Piquerobe, o outro eu acabei esquecendo o nome, era meio que a cidade de São Paulo era a aldeia deles ali, né, mas na Zona Leste era a parte do Piquerobe, tinha os Guaianazes lá, né, do nosso lado de Guaianazes, e o Tibiriçá ficava ali na parte do pátio do colégio, né, então essa história aí da Revolução de 32 era, resumidamente assim, né, a grosso modo, na época os portugueses já estavam ali inseridos na aldeia dele, né, mas só que em outras regiões, na época ainda os indígenas ainda não tinham comprado a briga dos escravizados, né, dos negros escravizados. Então, para eles não é nosso povo, então tá tudo bem, né? Só que daí para frente começaram a ver indígenas também sendo escravizados, porque eles foram usados muitos para ser os guias na rota que eles faziam dentro da mata. Sim. Então eles iam, escravizavam ali dois, três indígenas ali, né, falando a grosso modo, para abrir a trilha, né, por exemplo, a trilha de Paranapiacaba, eu acho que o caminho Peabiru também vocês já ouviram falar, Sim. né? E não é à toa que o centro de São Paulo ali na Sé é justamente o encontro onde saía para esses três caminhos, né? Que tinha um caminho que descia para a Baixada, o caminho que era que hoje leva o nome da rodovia dos Bandeirantes, né? E o Aham. caminho que leva a Via Dutra, É, tanto que lá é o que era Marco Zero, né? exatamente o Marco Zero. E ali já existia uma trilha, né? Já existia um caminho. Os bandeirantes, eles chegaram descobrindo desculpa porra nenhuma. Eles só andaram de cavalo em cima de uma rota que já estava aberta. Já existia esse caminho entre os índios, tanto que essa rota ia até os Andes, né, que ia para dentro de São Paulo. E aí, quando eles descobriram, né, que os indígenas também estavam sendo escravizados, eles decidiram entrar, tipo, declarar uma guerra e tal. Não, vamos expulsar eles daqui e tal. Agora já não tá legal essa história. E aí o Piquerobe já não falava muito com o irmão dele, que era o Tibiriçá e tal, né? Que eles eram filhos dos Tamoios lá e tal. E aí entraram numa guerra e eles tentaram ainda um dia antes. O filho do Piquerobe gostava, era sobrinho do Tibiriçá, gostava, né, do tio e tal, não queria ver esse derramamento de sangue. Então eles uhum. combinaram um dia antes da invasão. O sobrinho foi lá tentar falar, tio, ó, eles vão invadir aí e tal, né, e tudo. E quando ele avisou, o Tibiriçá não cedeu, e aí eles se prepararam, né? Então eles iam ser pegos de surpresa. Então depois disso eles se prepararam. E aí quando eles se prepararam, eles conseguiram ali
dentro da história do pátio do colégio, que é do feriado e tudo, se prepararam e conseguiram, né, vencer aí a junção dos indígenas nessa guerra, e a partir daí que Tibiriçá se tornou um ídolo para ele, né? Tanto que hoje ele é pintado com a cara, com traços europeus, a cara dele, né? Nariz fino e tudo, Caralho. e a cinza dele tá lá na Catedral da Sé, né? Então ele, É mesmo? para eles, ele virou um herói, né? Mas para nós, pro nosso povo, o herói é o Piquerove. Caralho, nossa, é louco. Cultura também. Também né? né? Também coisa que a gente vai aprendendo depois de velho mesmo, né? Caralho, que E tal, foda, do mano. Vale do Anhangabaú e tudo, né? Então, Você falou tudo... de Paranapiacaba, cara, assim, eu acho um lugar sensacional, cara. É um lugar meio. É um lugar que ele quando você vai pra lá, você sente um monte de coisa doida, né? Não sei se você já sente a mesma coisa assim, porque ele é bem enigmático, né? Paranapiacaba, né? Porque uns falam que é meio que sobrenatural, e uns falam que não tem nada a ver. O lugar que faz frio pra caralho. dá o clima, né? Quando desce a neblina, todo dia de finalzinho da tarde, quando desce a neblina, dá o clima. Depende da neblina, né? Também, essa daí não precisa dar 4 horas da tarde, não. O Pala uma vez foi pra lá, a gente foi com uma galera assim, aí ele. Não é aquela camisa do Marrocos? Que era sem a manguinha, era sem manga, né? Que era tipo uma regatinha, né? Aí falou, Thiago, você vai para Piacaba com essa camisa aí? Não, mano, tá mó calor, não sei o que. Eu falei, Thiago. Aí eu com 2 blusas. Mano, deu 3 horas da tarde, cara. Começou a bater um vento, mas não era um ventinho, não era um vento gelado, mano. Ele sentado assim, ó, com a regatinha do Marrocos, assim. Falei, toma, mano. Eu de blusa, mano, tava passando. Eu com 2 blusas passando frio, mano. Eu dei uma blusa pra ele, os dois passando frio do mesmo jeito, né? Bom lugar frio do caralho, né, mano? Não Mas tem é um lugar como. sensacional, cara. É um lugar assim que eu gosto muito. Fica ali, nunca fui ficou pra lá, na, mano. na Você nunca foi pra beira. Que Paranapiacaba? isso, cara. Nunca Você ainda fala fui. que fez turismo. Você apaga isso aí, mano. Apaga isso aí. Viu? Ó, você não é que nem eu sou da Moca. Aí, ó. Não entrar nesse assunto da Moca agora, não. Sério, eu nunca fui pra lá, velho. Mas Paranapiacaba primeiro que foi muito disruptivo na época, né? Porque começa muito pela história do Barão de Mauá. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O nome sim, Foi mas um da história grande. não... Foi. Na época chegou a entrar na Forbes brasileiro, né? mesmo? Chegou a ter tanto dinheiro quanto o Dom Pedro. Né? Caraca. Então, ele foi muito visionário e foi um cara que foi vendido pelo seu próprio pai, né, adotado por um inglês, e esse inglês que deu a educação para ele e tal, e aí ele foi estudar na Inglaterra, e aí de lá ele aprendeu muita coisa e ele viu a industrialização já acontecendo lá, né? Então quando ele voltou pro Brasil, ele voltou cheio de ideia, cheio de coisa para fazer, e ele foi disruptivo porque ele foi numa época ainda de escravidão, ele foi um cara que conseguiu comprovar que trazendo uma mão de obra qualificada e você pagando por ela, era possível você fazer construções assim, igual ele fez, né? Que, por exemplo, Paranapiacaba foi a primeira ferrovia que chegou no porto e foi revolucionário para a época, transformou São Paulo, porque fez São Paulo ser o que é, porque na época, quando você for fazer uma trilha lá, você vai ver que é um penhasco do lado, e na época, imagina, os jumentinhos carregando café lá, e aí a parte mais engraçada de tudo é que ficava todos amarrados. Quando escorregava um, pai, ia todos. Imagina. Imagina O a mó cena, rolê, né? você já andou 4 dias, lá chegando, descendo pra praia, caiu todos os jumentinhos, levou tudo o café. Nossa. Você vai voltar pra falar pro seu chefe, você nem voltava. Você já sumia, né, mano? Não tinha como. Já caiu no Já virava caiçara, já foda. virava alguma coisa. Não tinha como. Então, foi muito disruptivo porque parou de ter muito prejuízo. Então, uma ferrovia que descia, levava, né, tudo café. Claro, a gente não pode ser hipócrita e dizer que não foi usado mão de obra escrava lá, porque apesar dele não contratar mão de obra escrava, ele contratou uma empresa inglesa, né? E aí, tanto que a vila é uma vila inglesa, lá a primeira, as casinhas coloniais. Sim. Tanto que na época eles se organizavam, né? Pela hierarquia da empresa também determinava a sua moradia. Então lá tem a Rua dos Ferreiros, né? Que é tipo um hostel enorme, assim, cada um dormia num quarto, assim, numa cama, né? Os caras dividiam a cama, porque era o turno 24 horas, então eles... foi aí que veio até um termo de pegar a cama quentinha, porque um cara acabou de levantar pra trabalhar, tava outro deitando pra dormir, a cama tava quentinha, tá ligado? Aí tinha a rua, ia sendo por cargos, até chegar na Rua dos Engenheiros, que aí cada um tinha sua casa e tal. E aí aquela arquitetura inglesa, né, meio americana e tudo, as casas de madeira muito bonito e tal, tudo muito bem feito. E a casa do engenheiro-chefe, né, na época, que até hoje se tornou um museu, o Museu do Castelinho lá.
E aí ela é uma casa, né, muito enigmática, porque ela fica no Aham. meio da vila e ela tem uma visão 360 para toda a vila. E dali ele conseguia ver todo mundo trabalhando. Então o chefe estava toda hora ali e a casa ela tem 33 janelas, né? Porque Pra ele ver tudo. ele via tudo, né? E é enigmático também, né? Então essas ideias Caralho, que massa. cabalísticas, mas tinha janela para ele ver tudo. E pelo som ele conseguia também, né? Tanto que lá também tem o relógio, que é muito famoso, que é parecido com o relógio de Londres, mas que na época era justamente para todo mundo ver o relógio e saber a hora de ir trabalhar, a hora de parar, a hora de voltar. Era só porque era bonito, né? Não era só como hoje a gente vai lá falando, Da nossa, que hora, casa bonita lá, né? relógio Mano, bonito. muito louco e tal, né? Relógio grandão Então, já pra saber, pra não perder a hora, né? pois é, mas foi muito disruptivo na época, mas tem muita história legal, né? Muita história de terror também, de Você muita tem alguma gente de que terror lá, E não mano? morreu. tinha a Vila dos Ferrados, você tinha dos Ferreiros, né? É, As Ferradas não tinha. mano, história de terror lá dessas mais loucas, meu, é que até um salve pro saudoso Douglas Ser da Mata, né? Meu parceiro que mora lá ainda até hoje, nosso guia, né? Que atende os clientes quando a gente leva pra lá. Que quando dava acidente na ferrovia, naquela época era sistema funicular. Então, um sobe e outro desce, né? O mesmo cabo de aço que tá puxando um aqui tá subindo o outro. E quando eles iam passar na ponte, era um de cada vez, aí um parava ali do lado, aí passava na ponte e tal. Uma das coisas mais loucas que aconteceu comigo foi ter o prazer, ter a oportunidade de colar lá com o senhor Osmar, que é de onde eu moro lá, um senhor, e ele teve a oportunidade de descer para Santos 3 vezes de trem por Paranapiacaba, né? Então ele ia falando, não, trem desci e tal, era bonito, era legal, a galera ia assistir jogo, ia à escola de samba, ia fazendo uma bagunça, aí ia passar na ponte, a galera ficava com medo, mas ia assim mesmo e tal, então Uhum. Tomava as biritas antes e pô, ia que mano, ia, né? imagina pegar o trem na luz e até a praia, cara. Se tivesse isso na nossa Nossa, as época, cajibrina ainda, porra, os você já isoporzinhos, chegava cê lá é da louco. hora. O bagulho ia ser Chegava mó, lá da hora. E mó aí dava resenha. ruim quando estourava o cabo de aço, né? Aí que a merda acontecia, porque ele saía cortando todo mundo no meio, que tava, os caras que tava trampando, ele descia com aquela força, dava chicotada, cortava mesmo o corpo da galera. Caralho, mano. E quando estourava, ou você pulava do bagulhinho, ou você ia embora, irmão. E aí a história mais legal é até que ele costuma falar lá até hoje, a mesma descoberta feita lá do sistema de freio, até hoje é usada na linha amarela, a mais tecnológica que a gente tem em São Paulo, que é o freio por areia, por pedra, né? A gente Caralho. nunca se perguntou porque tem aqueles monte de pedra lá e tal, né, nos trilhos e tal, Ah, é e vem dessa verdade. época, tá Tem uma, ligado? fica umas pedras, né, Eu não vou me no... recordar agora o nome do herói da Vila de Paranapiacaba que conseguiu frear esse vagão, né? Se eu não me engano, mas já estava tendo um evento, o vagão estava muito lotado e aí estourou o cabo. E aí ele, sabendo disso, ele desceu, começou a correr, né? Correu um pouco mais rápido que o trem e começou a jogar areia. Uhum. E aí ele fazendo isso, ele começou a jogar areia Pra no trilho e trem. o trem foi parando e tal. E aí Caraca. daí depois, né, desse incidente foi descoberto esse processo, tá? Uma das histórias legais Caralho, de lá. mano.